Meus irmãos, podeis assentar. Pela manhã, lá na Igreja Batista do Rio Tavares, nós falamos acerca do momento em que Jesus inicia o seu ministério e ali ele começa a pregar e anunciar o reino de Deus. E naquele momento em que Jesus está pregando, é o momento também que ele chama os discípulos. Ele chama os discípulos para uma jornada de pesca, não de pesca de peixe, de tainha. Não abriu a temporada de tainha, não é isso. É a pesca de homens. Nós, como parte da igreja, ainda estamos nessa mesma missão, com o compromisso de pregar a palavra, e é maravilhoso como isso aconteceu. O texto, ele inicia, o texto que eu estou citando, é o momento de Lucas capítulo 5, o qual, Lucas capítulo 5, essa versão minha aqui é a NVT. E diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grande multidão apareceu em volta para ouvir a palavra de Deus. Grande multidão apareceu para ouvir o quê? A palavra de Deus. E notou que junto à praia haviam 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então, Jesus está pregando a palavra de Deus, ele está ensinando. E é engraçado isso, porque grande multidão está à procura de Jesus. Essa é uma verdade que ainda é a realidade de hoje. As pessoas estão buscando a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos distraímos e muitas vezes nós não percebemos que estamos falando de outras coisas que não é a palavra de Deus. Essas distrações tiram de nós o privilégio de viver em uma jornada de crescimento espiritual. Então, dentro dessa perspectiva, o Senhor está nos chamando para que possamos ter uma vida de pleno desenvolvimento, de maturidade. E esse desenvolvimento e maturidade é bênção para nós, para a nossa família e para todos que estão ao nosso redor. Porque é um desenvolvimento que traz vida. É um desenvolvimento que anima aqueles que estão caminhando conosco. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus em sua essência, isso é transformador. Isso traz um vigor. É a coisa mais inútil, eu tenho falado sobre isso várias vezes, poder chegar e alguém que está precisando de um conselho, precisando de uma orientação, a gente dá uma opinião nossa, falar coisas que eu acho. É a coisa mais inútil. Mas se torna útil, e mais do que útil, se torna essencial quando nós falamos daquilo que é a vontade de Deus. Então, essa vontade de Deus é uma expectativa que precisa ser atendida porque há um vazio no coração das pessoas. E quem sabe você chegou aqui hoje, de certa forma, com um vazio, porque as coisas desse mundo parece que estão o tempo todo levando a gente a uma situação de frustração. A gente começa a olhar para as coisas do cotidiano e vemos que parece que as coisas não estão fazendo muito sentido. As pessoas estão indo para lá e para cá, comprando e vendendo, fazendo seus negócios, estudando, inclusive, como nós acabamos de citar e orar. Mas qual é o propósito disso tudo?
O propósito disso tudo, quando nós nos encontramos com a verdadeira palavra e nos quedamos a ela, é a manifestação da glória de Deus. É a revelação da vontade de Deus. E nós sabemos que o Senhor está nos conduzindo para que sejamos maduros em sua presença. Eu estou fazendo um recorte do que foi a mensagem hoje pela manhã no Rio Tavares, porque isso é um pano de fundo. O irmão Pedro nem está até achando estranho, porque não está ali no meu esboço, essa parte. Mas eu quero trazer isso para que a gente possa ter como ponto de partida o porquê nós estamos nos aproximando da palavra da verdade, para que sejamos maduros na compreensão de quem Deus é e de quem nós somos em Cristo Jesus. E não perder a oportunidade de ser sal e luz nessa terra, bênção em todos os nossos passos. E olha só, quero trazer aqui a referência para vocês, Efésios capítulo 4, 14, versículo 14 e 15. Efésios 4, 14 e 15. Então, Efésios capítulo 4, 14 e 15, versículo 14 e 15. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento. Parece que a gente está no meio de um ventania, não é verdade? Parece que é o tempo todo, assim, um ventaval que vai passando e vai arrancando os telhados, e em alguns momentos parece que a gente está em uma situação igual aconteceu lá no Paraná, onde as casas foram derrubadas, os telhados foram arrancados. Parece um vendaval, que a gente não sabe mais o que é certo ou errado. As coisas parecem que estão, pela perspectiva humana, as coisas parece que estão de ponta cabeça. É um turbilhão, um furacão passando. E a gente não consegue nem distinguir, nem analisar, porque a velocidade das coisas são tão rápida que chegam coisas novas o tempo todo e alguém apresenta um evangelho que não tem nada a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Então, a nossa referência de fé e prática é a palavra. Então, cabe a nós nos quedarmos à palavra. E aí, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Quero destacar aqui que as crianças, a perspectiva melhor aqui é infantilidade, é um pensamento imaturo. Porque a criança, quando ela é ensinada nos preceitos do Senhor, ela sim desenvolve uma vida de maturidade. Ela cresce, ela começa a perceber, opa, esse tipo de coisa não agrada ao Senhor. Opa, esse tipo de coisa não é o que o Deus quer para a minha vida. A moda do momento agora é fazer isso ou aquilo. Opa, não é isso que Deus quer para mim. Então, as crianças, conforme elas vão aprendendo, elas vão amadurecendo, mesmo com pouca idade. Certa vez, as meninas chegaram para a gente e falaram assim: pai, olha, fulano falou assim, 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 isso está errado, a Bíblia não diz dessa forma. Então, as crianças, conforme elas vão amadurecendo no conhecimento de quem Deus é, da sua justiça, do seu amor, do reino de Deus, elas vão amadurecendo. E elas mesmas vão fazendo a sua investigação para que não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Então, não tenha como perspectiva de que a criança ainda não sabe. Não, a criança sabe muito. A partir do momento em que ela começa a se desenvolver na compreensão da palavra, Deus vai dando capacidade, discernimento e maturidade. Isso é muito importante. E aí, não ser levado por qualquer vento de novos ensinamentos e também não sermos influenciados
quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. E essas mentiras, muitas vezes, são apresentadas como coisas certas, como verdades. E alguém está falando uma coisa assim, que nitidamente é mentira. E a gente, sei. E fazer sei é uma coisa, outra coisa é assimilar aquilo como verdade também. E assumir. Então nós somos zeladores da verdade. Nós somos proclamadores da verdade. Nós somos arautos. Sabe o que é o arauto? O arauto é aquele que leva um estandarte, uma bandeira. Entende? Eu vejo assim, Bernardo, os meninos aqui na igreja, Eduardo chegou aqui com a Bíblia dele assim, um arauto do Senhor, que o Senhor o capacite cada vez mais para ser esse que revela a palavra. E enquanto estavam cantando aqui, ele estava lá no gabinete, e a gente estava cantando, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Estávamos cantando em unidade, o louvor cantando aqui, ensaiando, e a gente cantando lá. Essa unidade que é da igreja é a oportunidade de sermos arautos da verdade, proclamar a mensagem de salvação, de redenção. Então, não somos mais enganados por mentiras astutas, porque temos uma referência absoluta, que é a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus, ela é absolutamente satisfatória. Ela não precisa ser enxertada, não precisa de sabedoria humana, não precisa de filosofia, não precisa que eu venha aqui e pregue de um jeito assim ou assado. Se a fidelidade às Escrituras estiverem concernentes com o meu coração, com o seu coração, no momento em que estamos pregando a palavra de Deus e simplesmente compartilhando, isso absolutamente é o poder de Deus que tira o pecado do mundo e transforma vidas. Porque a palavra de Deus é plena, ela é viva, ela é verdadeira. Então pode passar mais um aqui, irmão Pedro? Aí sim. É isso? Em vez disso, é esse mesmo, tá certo. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. Falar a verdade em amor é um ato de negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Quem aqui já passou por uma situação de querer se safar? Cometeu um erro, fez algum problema, e aí, aqui não aconteceu isso, graças a Deus, né? Não é assim? Não, todos nós pode acontecer disso acontecer. É uma tentação de querer nos safar dos problemas. Mas, em vez disso, nós falamos a verdade em amor. Abrimos mão daquilo que nos afasta de Deus para vivermos a verdade. Anunciamos a verdade e, ainda que paguemos um preço, proclamaremos a verdade. Porque essa é a verdade que mudou a nossa vida, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais o quê? Parecidos com Cristo, que é o cabeça. Cristo é quem nos direciona. Ele é o cabeça da igreja. O Senhor está te chamando para maturidade, para desenvolver, para crescer, para ser bênção. E onde pisar a planta do seu pé, ali será um local de bênçãos. O deserto absoluto se torna um manancial, porque da sua boca correm palavras que são rios de água viva. O seu coração é o lugar secreto onde o Senhor guarda a palavra dele. Diferente do coração enganoso, o coração tem que ser comparável a um cofre, ao qual a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. É um lugar de zelo, de guardar, de zelar. Zelar de novo.
vamos falar assim, o que nós devemos fazer com a palavra? Zelar por ela, guardar ela. Meus amados, então com essa pequena introdução, para quem eu quero trazer uma perspectiva, qual eu estava conversando com o irmão João essa semana, e eu estou escrevendo um artigo sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação, ela é nominada como soterologia. E é interessante nós termos essa perspectiva, e no nosso embate ali, nosso embate acadêmico, eu e o irmão João, nós estávamos conversando e tudo, e é importante nós subirmos nos ombros, olha essa figura de linguagem, nos ombros daqueles teólogos que, pela perseverança e a maturidade e também o zelo pela palavra, eles vieram antes de nós. Porque a igreja do Senhor, ela é, ao longo do tempo, uma referência para um caminho de vida eterna. E esse caminho de vida eterna, ele está sendo anunciado e pregado de geração em geração. E sabe de uma coisa? Nós sabemos que os reinos do passado já se foram. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, foi aquela transgressão levou o homem, o primeiro casal que Deus criou, levou eles para o cativeiro. O cativeiro não é o nosso lugar. O nosso lugar é na centralidade aonde Deus nos colocou. Deus nos colocou num jardim. Deus nos colocou num lugar onde Ele mesmo vem nos encontrar todos os dias. Cantamos, estou o quê? No seu jardim, um lugar secreto. Então Deus está nos trazendo de volta para o lugar onde Ele nos colocou inicialmente. E essa é uma obra de redenção feita pelo próprio Deus, onde Jesus se entregou. Então, a começar em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, a igreja está anunciando a palavra da verdade, está pregando, ensinando, batizando e continua ensinando, e as pessoas vão sendo transformadas, e pela autoridade da palavra, a comunhão impera, a igreja é reconhecida porque ela vive uma identidade de oração, de comunhão, do partir do pão, como nós estamos fazendo hoje, e a igreja cresce numericamente, mas para que cresça numericamente, ela cresce antes o quê? Em espírito, em verdade, em conhecimento de Deus, da sua justiça, do seu amor, da sua verdade. Ela cresce no conhecimento da palavra. Então, todos os dias, o que a igreja faz? Ela se encontra com Deus através da sua palavra, em oração. Entende? Então, Deus nos deu pessoas para serem pastores na igreja, outros para serem ensinadores, mestres, outros para plantar igrejas, aqueles que são nominados apóstolos, não um apostolado como um título, mas como uma designação. Plantar igreja é o ministério, é um dom do apostolado. O dom de profecia é pregar a palavra. Então Deus tem dado para a igreja dons. Então nós subimos nos ombros daqueles que no passado nos ensinaram para que possamos ver e enxergar mais longe. Estamos aprendendo e amadurecendo na compreensão de quem Deus é. Então, a salvação que vem de Deus, ela é um ato que gera dois aspectos. Ela gera dois aspectos na vida do homem. O primeiro aspecto é o arrependimento. O segundo aspecto é a fé. O arrependimento e a fé, eles são como algo que não pode ser dividido. Porque à medida que nós
nos arrependemos, a nossa fé também aumenta. À medida que nossa fé aumenta, nós nos arrependemos cada vez mais, porque elas estão intrinsecamente ligadas. Porque à medida que nós vamos nos aproximando da palavra, nós vamos reconhecendo a nossa necessidade absoluta de Deus. Vamos entendendo o nosso pecado. Vamos entendendo como Deus é gracioso, como somos dependentes da misericórdia dele, e cada vez mais nos aproximamos dele assim, Senhor, dar-nos o privilégio de estarmos todos os dias na tua presença. Entrar na presença de Deus com temor e tremor, mas com certeza de que ele nos aguarda como um pai, é muito especial. Ele está nos esperando para esse momento. Diante da palavra nós crescemos, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E conforme nós entendemos a palavra de Deus, entendemos também que somos pecadores. Então, a primeira pregação de Jesus foi assim, Mateus 4:17. Mateus 4:17. Esse momento em que Jesus soube que João Batista estava preso, então ele começou a pregar. E ele começou a pregar, e a partir de então Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E essa é uma expressão que tem a ver com aquilo que nós estávamos conversando agora. O homem entrou em pecado. Quando ele foi tirado do jardim, ele entrou em um exílio. Ele está agora em um lugar ao qual ele não deveria estar. É um lugar de dor e sofrimento. Quem governa nesse estado de pecado é o próprio homem. O próprio homem criou para si muitas mazelas, caminhos maus, caminhos de destruição, de guerras, de conflito, de traições, caminhos onde os pais abandonam os filhos, caminhos onde os filhos abandonam os seus pais, onde a maldade impera, é o caminho onde o homem governa-se a si. Mas nós estamos sendo chamados por Deus para vivermos o quê? Um arrependimento. Existia um jovem chamado Daniel. Daniel foi levado também para o exílio. E lá no exílio, o que Daniel fez? Ele perseverou como servo de Deus. E mesmo diante das pressões que tentavam dizer que ele deveria agir assim ou assim, ele se manteve fiel. E sabe de uma coisa? Ele pôde testemunhar, mesmo diante de um lugar completamente cheio de transgressão. Sabe onde Daniel estava? Na Babilônia. Sabe qual foi a primeira cidade que os homens construíram depois que saíram do jardim? Deus fez um jardim, mas o homem faz o quê? Uma cidade. E parece que é tudo assim, meio quadrado, tudo meio, funcional demais. E a gente perde a estética, perde a contemplação, a beleza. Quando nós vemos as nossas edificações, eu fui em Brasília, pelo menos 2 vezes, eu acho tudo aquilo muito feio, sinceramente. Uma arquitetura feia, uma arquitetura que não te permite uma contemplação, porque nós estamos mais observando a função útil. Não parece um espaço ao qual eu quero levar minha família para ter um momento de comunhão, de partilhar. Mas não quer dizer que toda Brasília é assim, não é? Mas as edificações principais, elas remetem a uma coisa assim meio funcional, meio quadrada, meio limitada. Uma estética sem a revelação do que é transcendente.
Quando um pintor faz um retrato da natureza, ele está dividindo a sua glória com Deus. Ou melhor, ele está apontando a glória de Deus. Mas quando o homem faz alguma coisa que simplesmente é um risco assim, ele está trazendo a glória para si mesmo. Então, até para que nós possamos ter uma perspectiva de observar as coisas que estão apresentadas a gente, não é toda coisa que é arte. Simples dessa forma. Se alguém apresenta um punhado de areia no chão e diz que aquilo é arte, você sabe que não é. Porque a arte é aquilo que revela a glória de Deus. A arte é aquilo que nos faz ter uma perspectiva de contemplação do que Deus fez. Não é algo que traz a glória para mim mesmo. Isso não é arte. Então, o homem, quando constrói Babel, ele edifica um quê? Uma torre. E ele quer chegar a todo custo, porque ele está obstinado em chegar a Deus. Mas ele quer chegar por sua força e mérito. Ele quer ter a prerrogativa de dizer, eu cheguei até aqui. E ali, Deus faz a separação das línguas. E nós vemos um ponto em que Jesus reunifica todas as línguas. Onde Pedro e a igreja estão orando, o Espírito Santo de Deus vem e desce na igreja, e de repente Pedro está falando em quê? Em outras línguas, e cada um entende no seu próprio idioma. Então, aquilo que foi pervertido pelo homem, Deus está restaurando em Atos. Porque ali é o início da igreja, a igreja traz restauração, porque é o novo reino de Deus, onde as coisas são restabelecidas em seu novo e vivo caminho. É um caminho de vida eterna, é um caminho de novidade mesmo. Jesus, ao contrário dos impérios que foram apresentados, o império da Babilônia é apresentado como uma cabeça de ouro. Outros impérios foram representados por uma estátua que tinha a cabeça de ouro, então era o império da Babilônia. E aí nós tínhamos outros impérios até chegarmos ao império que era o quê? Representado por um pé com barro e ferro misturado. Isso revela uma fragilidade que os impérios do mundo, os impérios do homem estão prestes a cair. Por mais glamouroso que fosse uma representação de uma cabeça de ouro, se os seus pés são de barro e ferro, não servem de nada. E sabe de uma coisa? Daniel, ele é chamado pelo rei para interpretar um sonho. E nesse sonho, Daniel interpreta que todos os impérios cairiam, mas surgiria um império absoluto, supremo, que é o império de Cristo, como uma pedra não cortada por mãos humanas. E essa pedra viria e quebraria o império que foi estabelecido na terra. E esse império que é a rocha angular, ele que é a pedra viva, ele é quem prevalece e cresce. A igreja do Senhor tem crescido. A igreja do Senhor tem avançado. Então, existe um aspecto que nós precisamos entender, que é o arrependimento. Porque a conversão passa nesse arrependimento. Senhor, não quero mais controlar a minha vida. Não quero mais ser o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor governe em tudo. E eu não quero fragmentar a minha vida e dar um pedacinho para Ele. Eu quero dar toda a minha vida como um sacrifício vivo, como nós falamos aqui. Um sacrifício vivo de louvor e adoração. Por quê? Porque nós, assim como Cristo, estamos carregando a nossa cruz. E o Senhor, Ele não quer um pedaço da sua vida, Ele quer a sua vida por inteiro. Qual é o nível de entrega que nós temos dado ao Senhor? É um pedacinho? São os domingos?
É um momento em que eu acordo e falo, obrigado, Senhor, por esse dia, amém. É o momento que eu durmo. Não, é o momento em que eu estou em todos os momentos, na verdade, agradecendo ao Senhor por estar em sua presença, por Ele me chamar a uma nova vida de transformação diária. Isso é bom demais. Existe um aspecto negativo no arrependimento. Sabe qual é o aspecto negativo? Sabe qual é? Negar-se a si mesmo. Esse é o aspecto negativo. É o aspecto onde eu abandono o meu eu. Eu rejeito o pecado. E você viu como é que o negar-se a si mesmo é um aspecto negativo, mas é positivo? Porque é uma obra do Espírito Santo? Você viu como é que o Senhor nos possibilita a rejeitar aquelas coisas que nos levam a dor e sofrimento e dizer não para aquilo que nos afasta de Deus é bênção do Senhor? Quantos livramentos, quantas bênçãos são derramadas quando simplesmente dizemos não ao pecado? Esse aspecto negativo o cristão tem que ter, assim, como uma espada desembainhada o tempo todo. E ela é usada como? Pela palavra. A tentação vai sempre te dizer o seguinte: você. E nós dizemos o quê? Cristo. Não vivo mais eu, vivo conforme a imagem e semelhança de Cristo. E eu me arrependi de controlar a minha vida. Eu quero viver para a glória de Deus. Então, 3 características. Reconhecimento, não sou digno. Outra, tristeza profunda. Terceiro, vou me levantar daqui e vou seguir a Cristo. Na verdade, o Senhor é quem nos tira do lugar onde caímos. Sabe, meus irmãos, nós lemos um momento em que Jesus, qual foi o texto que nós lemos? Lucas, capítulo 5. O que está acontecendo ali? Lucas, capítulo 5. Vamos continuar lendo? Então, sentou-se num barco e dali ensinou as multidões. No versículo 4, Lucas, capítulo 5, versículo 4. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo, lancem as redes para pescar. Pode passar. Vamos até o 10. Simão respondeu: mestre, já trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Então, pode ir. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, isso aqui é importante, meus irmãos. Às vezes nós não nos damos conta do que o Senhor tem feito. Às vezes nós não percebemos porque estamos distraídos. E o Senhor tem operado maravilhas, o Senhor tem nos dado a sua palavra, o Senhor tem arregimentado um povo santo para proclamar o reino de Deus, a sua justiça, a palavra de arrependimento. E nós podemos estar distraídos, ou melhor, não podemos, mas acontece de estarmos distraídos. O Senhor está nos permitindo hoje, por exemplo, de mandarmos missionários para outros lugares do mundo. Nós que éramos um Brasil de cerca de 10 milhões de habitantes, lá em meados de 1800, hoje nós somos mais de 200 e tantos mil habitantes, talvez 220 milhões de habitantes.
Saímos de 10 milhões de habitantes, onde estávamos recebendo os missionários americanos. E hoje nós crescemos como povo de Deus, como igreja, estamos enviando missionários para todo o Brasil e o mundo. Então o Senhor tem operado maravilhas. O Brasil hoje se apresenta como um percentual altíssimo de pessoas que se declaram cristãos. Mas será que é isso mesmo? Por que não há transformação social? Por que não há mudança nas diversas áreas da sociedade? Por que as pessoas ainda estão aprisionadas em coisas tão passageiras como bens e coisas inúteis? Ou estão preocupadas com o dia de amanhã, ou com remorso do que aconteceu do passado, porque não vivem uma nova vida para a glória de Deus? Meus amados, precisamos saber e reconhecer os grandes feitos do Senhor. O Senhor tem nos dado bênçãos sem medidas. E sabe, eu estou aqui com uma dor de joelho que não passa, mas nada pode impedir o meu coração de estar diante do Senhor com alegria. Ah, mas eu estou muito preocupado com não sei o que, isso, aquilo. Nada pode tirar a alegria de estar na presença de Deus. Ah, mas e como é que vai ser em relação ao meu trabalho, ao meu futuro? Ao Senhor pertence a minha vida. Ah, eu não sei como é que vai ser o meu relacionamento, a gente está muito difícil e tudo. Onde nós nos colocamos diante de Deus, Ele transforma relacionamentos quebrados, matrimônios rachados, o Senhor restaura, Ele cura, Ele liberta, Ele santifica, Ele transforma qualquer situação em bênçãos, quando nós simplesmente o quê? Nos arrependemos. E é preciso que o povo de Deus se arrependa. É necessário que o povo de Deus se arrependa. Porque às vezes nós estamos tão distraídos e não vemos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E ele caiu de joelhos, e olha o que aconteceu. Pedro, quando se deu conta, ele cai de joelhos diante do Senhor e de Jesus e disse assim: por favor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pedro está falando assim: por favor, Senhor. Então, tem vários momentos que nós vemos quando as pessoas reconhecem quem Jesus é e falam: Senhor, o Senhor nem precisa vir na minha casa, eu sou pecador. Dá simplesmente uma ordem que o meu servo vai ser curado. Muitas pessoas não queriam nem que Jesus o visse, como Zaqueu estava escondido, subiu numa árvore e ficou ali só na espreita, assim, querendo, mas ele queria ver Jesus, e Jesus fez o quê? Foi à casa dele. Jesus foi fazer uma refeição com ele. Mais do que isso, Jesus foi trazer salvação àquele lar, àquela família, e todas as pessoas que estavam recebendo agora o testemunho de um homem com a vida transformada foram também libertos e curados, porque onde chega a palavra do Senhor e o coração está quebrantado, arrependido, ali há a salvação. Meus irmãos, sou pecador. Esse é o ponto de partida para que possamos enxergar que o Senhor, Ele é soberano sobre tudo. Ele é soberano. Então eu me arrependo do meu governo, onde o Senhor é estabelecido como o Senhor absoluto da minha vida. Pode passar um. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Mas Jesus, muito além de peixe, ele está trazendo algo que é maravilhoso, a salvação. E aí, assim como seus sócios Tiago e João, que também
foram chamados por Jesus para serem discípulos, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Talvez você esteja no pecado, talvez você esteja em um local onde você não tem colhido bons frutos, até na perspectiva material mesmo. O Senhor às vezes faz milagres para que a gente creia, mas muitos, em busca do milagre material, sentam-se nessas cadeiras ou em outras cadeiras espalhadas pelo Brasil, recebem a bênção e nunca mais voltam. Tinham 10 leprosos, 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer, para se encontrar com o Senhor. O Senhor curou os 10, porque Ele é misericordioso. O Senhor está o tempo todo derramando suas bênçãos, porque Ele é misericordioso. O Senhor tem nos dado livramentos até de morte, porque Ele é misericordioso. E o Senhor está em busca dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Meus irmãos, vocês conhecem a vida de Pedro, a vida dos que estavam seguindo Jesus como discípulos. Eles viram milagres, eles viram bênçãos, eles viram pessoas sendo curadas, transformadas. Isso é maravilhoso demais. Só que teve um momento em que Pedro, ele chegou lá em Mateus 16, versículo 16, Simão respondeu e disse assim, ó: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus perguntou assim: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Para os discípulos. E aí, alguns falaram: olha, estão dizendo que o Senhor era Elias. Outros estão falando que o Senhor é João. Aí Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Então Jesus responde: o Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe quem revelou isso para ele? O Espírito Santo de Deus. Não foi a carne nem o sangue. Mas logo em seguida, Pedro estava fazendo, sabe o quê? Jesus falou: eu vou para a cruz, eu vou me entregar como sacrifício vivo, como oferta de amor. Pedro falou assim: não. É assim que fala? Falei certo? Então, não vai não. Aí, sabe o que Jesus falou? Afasta-te de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque aquilo que quer nos tirar do propósito e da entrega como Deus se entregou por nós é obra maligna. Tudo aquilo que tenta nos afastar do sacrifício de revelação do amor é obra da carne. E o Senhor está nos chamando para um arrependimento, para o perdão, para a reconciliação com os nossos irmãos, para uma submissão à vontade de Deus, para o ensino dos preceitos do Senhor aos nossos filhos. Em alguns momentos nós precisamos nos arrepender, porque não estamos assumindo a prerrogativa de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos netos. Porque estamos tão ocupados, estamos tão, importantes com as coisas que estamos fazendo, que parece que tudo é mais importante, menos fazer a obra de Deus. E eu não estou falando isso para todos, porque a igreja, ela é absolutamente conduzida por Deus, e tem muitas pessoas que estão fazendo isso porque amam ao Senhor, mas muitos estão distraídos. E é hora de arrepender-se. E aí, João 21, de 15 a 17, nós temos o momento em que Jesus chama os discípulos.
que Jesus estava fazendo? Ensinando, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. E agora em Lucas 17, Jesus já foi crucificado. Ele está ressurreto. E é a terceira vez que ele aparece aos seus discípulos. E sabe o que acontece? De novo, eles estão ali nos seus velhos caminhos, com as suas velhas frustrações, com as suas velhas preocupações, naquela rotina cansativa de um mundo governado por si mesmo. E aí, João 21, 15 a 17. Se puder colocar aqui. Depois da refeição, o que aconteceu? Os discípulos estavam lá novamente, naquela velha rotina. Então Jesus aparece e o que ele faz? Ele chama os discípulos e fala para eles lançarem a rede. E da mesma forma que foi aquela pesca abundante lá no início do chamado de Jesus, obrigado, meu irmão Edson, você leu meu pensamento. Da mesma forma em que eles estavam lá no início, frustrados porque não pescaram nada a noite toda, dessa vez eles estão de novo pescando e não tem nenhum resultado. Mas eles já viram toda a manifestação da glória de Deus a partir do que Jesus opera, do que Jesus tem feito. E nós também, às vezes, estamos nesse ponto, porque vimos tantas bênçãos e fomos chamados pelo Senhor e começamos a trabalhar e crescemos e nos desenvolvemos na igreja e começamos a desenvolver e aquilo trouxe alegria no coração, mas parece que em algum momento as coisas não são do jeito que a gente pensa ou do que a gente tinha como expectativa, porque a gente não tem uma visão geral das coisas como Deus tem, ou às vezes um problema cotidiano, ou às vezes uma frustração, uma dor, ou até mesmo uma doença. E agora esses discípulos estão nessa condição. Estão lá pescando porque eles tinham a expectativa de que Jesus seria um rei conforme eles tinham uma expectativa humana. Eles tinham uma expectativa de que Jesus ele traria uma transformação daquilo que eles esperavam que era material, de que era naquele momento. Mas Jesus está trazendo uma transformação em um momento ao qual nós nos entregamos a Ele. E essa transformação do reino de Deus é na sua vida. E quando você entrega o seu coração a Jesus, você deixa de ser um indivíduo e se transforma em uma pessoa com Cristo. É o mesmo arquétipo do casamento. Nós antes éramos um indivíduo, quando nos casamos, nos tornamos uma pessoa. No passado, a mulher tinha o CPF do seu marido. Por quê? Porque é a compreensão de que são um. Ah, não é porque não sei o quê. Não, esquece isso. É porque, vocês entenderam, né, esse meu argumento? Foi bem explicativo. É porque existe uma compreensão de que somos uma família. Por isso que nós temos um pai. Então eu chego aqui, eu reconheço meus irmãos, é a primeira vez que eu abraço o meu irmão, mas eu já sei que ele é meu irmão. Porque temos um pai, somos uma família. E podemos sentar à mesa e compartilhar o pão, porque Deus nos deu a prerrogativa de sermos transformados e transportados do reino das trevas para o reino da luz. E sabe, aqui, depois de uma pesca frustrada, novamente, como foi lá no início do chamado de Jesus, agora Jesus está chamando novamente eles, lancem a rede. Lancem a rede. E mais uma vez, Deus trouxe abundância, só para revelar que Ele está no controle. Porque alguma pessoa assim mais distraída pode pensar que estamos falando de peixe, mas nós não estamos falando de peixe, de uma pesca
o tempo todo cheia de peixe. Não é isso. Estamos falando de que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é soberano sobre a sua vida. Todos os seus dias pertencem ao Senhor. Se estamos em Cristo, não importa se estamos em uma luta ou estamos num momento de bênçãos materiais, somos do Senhor e essa é a nossa alegria. Essa é a nossa certeza e também a nossa viva esperança de que todas as situações que nos trazem dor e sofrimento serão consoladas por Deus aqui nessa vida e na eternidade. Toda lágrima será enxugada. Se você passou por alguma situação severa na sua vida, se você precisa liberar o perdão, libere o perdão, porque você já foi perdoado. E a sua lágrima, Deus enxugará. Libere o perdão. Eu vi um vídeo de um menino, ele estava muito aborrecido com um outro amigo, e esse menino estava chorando. E a mãe dele falou assim, você tem que perdoar. Ele, não vou perdoar. Você tem que perdoar. Não vou não. E chorando. Ele fez isso e tal. Aí a mãe falou assim, a Bíblia, Jesus não quer isso não. Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Ele, tá bom. Aí chorou. Né? Às vezes é dessa forma. Mesmo chorando, se arrependa, perdoe. Perdoe. Sabe por quê? Porque o Senhor te perdoou. O Senhor te deu uma nova vida. E esse é o reino de Deus. E sabe agora? Eles novamente tiveram uma pescaria abundante. E agora, sabe o que aconteceu? Depois da refeição, Jesus preparou uma refeição para eles ali, com peixe e tudo. Jesus perguntou a Simão. Jesus partiu o pão, partiu o peixe. E agora ele está perguntando, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Jesus repetiu, Simão, filho de João, você me ama? E nas 3 vezes ele está falando sim. Nas 2 vezes, né? Mas depois, na terceira vez, Jesus disse, Pedro, na terceira, é ali, está certo. Na terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. Jesus fez a pergunta pela terceira vez, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então, alimente as minhas ovelhas. Em todas as 3 vezes que Jesus está perguntando, ele pergunta, você me ama? Apacenta a minha ovelha, apacenta meus cordeirinhos. Apacenta, apacenta. Vocês estão entendendo que o amor que nós temos por Deus nos leva ao encontro uns com os outros para cuidarmos uns dos outros? Alimente as minhas ovelhas. Alimentar é pela palavra. Alimentar pelo conhecimento de Deus, que é eterno. Lembra que nós começamos falando de um reino? Lá no início nós falamos que os reinos passaram e estão passando, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As coisas velhas já não fazem mais parte do nosso cotidiano, porque eis que tudo se fez novo. O novo jeito que nós vivemos é o jeito que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então nós vivemos o arrependimento. Lembra que nós falamos sobre o que é a salvação? A salvação tem 2 aspectos, a fé e o arrependimento. À medida que nós nos alimentamos da palavra, crescemos em fé. À medida que crescemos em fé, nós nos arrependemos todos os dias e nos quebrantamos diante de Deus, porque entendemos que cada vez mais que a graça do Senhor não tem fim. As misericórdias do Senhor não têm fim, porque elas são absolutamente incompreensíveis para nós, e nós, à medida que nós nos inclinamos à palavra, percebemos o quão maravilhoso Deus é, o quão o nome dele é santo. E aí a minha postura diante de Deus em
em todos os dias Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Mas o Senhor fala assim, não tenha medo. Sabe quem nos habilita para estar na presença do Senhor, na presença de Deus? Cristo. Ele pagou o preço. Sabe qual é o atributo que você precisa ter para estar na presença de Deus? A perfeição. E você só pode ser perfeito se você estiver em Cristo. Nós estamos em Cristo. Somos corpo. E é por isso que nós estamos aqui celebrando a ceia, partilhando esse pão. Quero chamar você para esse momento de celebração da ceia do Senhor. Quero chamar você. Vou pedir hoje para o irmão... Tem alguém escalado para distribuir ceia hoje? Tem? Então vou pedir ao irmão João, ao irmão Hélio. Está aqui, ó, os dois na minha reta aqui. Então, vou chamar os dois para que possam fazer a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Meus amados, nós estamos diante de Deus que nos faz Pode dar um microfone para ele ali. Hoje é um dia memorável, porque hoje é dia de arrependimento, é dia de salvação. Hoje é um dia em que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de enxergarmos as coisas com a perspectiva de que Ele é soberano sobre tudo. Hoje é um dia de renovação. Talvez tudo que aconteceu e apareceu na sua vida te levaram ao momento de esfriamento. Talvez tudo que aconteceu na sua vida tenha te afastado do propósito de Deus, como os discípulos que foram chamados por Jesus. Ali eles foram chamados para ser pescador de gente, pescador de homens, pregando a palavra, e de repente eles estavam voltando para a sua rotina. Mas o Senhor está te chamando de volta. Ele está te dando nova vida todos os dias. Tudo que o Senhor tem operado em nós e a partir de nós é para o louvor dEle. Se você nessa noite, quer tomar uma decisão, coloque-se diante do Senhor em oração. Vamos todos nos colocar de pé. Se você tem alguma decisão, enquanto cantamos, você pode vir aqui na frente. Tomar a decisão de viver para Cristo, servi-lo sempre, ter uma vida pura, dizer sempre a verdade, corrigir os erros, servir ao Cristo Rei. O Senhor está te chamando. Ele está à porta. Morrer, meu avô.
dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Essa cruz quem venceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Na noite em que foi traído, Jesus pegou o pão como um elemento do seu sacrifício. O pão e o suco, o fruto da vide, são dois elementos que são autorizados por Deus. São coisas que nós podemos palpar, que representam o sacrifício, a morte e também a ressurreição de Cristo. Representa a salvação. E quando nós olhamos para esse sacrifício, entendemos o perdão que recebemos, nos arrependemos, convertemos os nossos próprios caminhos e nos entregamos ao Senhor. Então, diante do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aqui em unidade com o pão, que representa o corpo que é partido por nós, para que pudéssemos fazer parte dessa obra, da missão de Deus. E o fruto da videira, representando o sangue vertido na cruz. Esse sangue nos deu vida, e vida plena e abundante. Nos deu também uma palavra de transformação. Em nome do Senhor Jesus, que teve seu sangue partido por nós, comamos o pão. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui na presença do Senhor. O Senhor disse que onde estiver 2 ou 3 ou mais, eu estou presente em espírito e em verdade. E nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade. O Senhor passou por todas essas sacrifícios, Deus, e deu a vida por nós, pecadores. E nós nos arrependemos, Pai,
de nossas vidas, Pai, porque o Senhor as deu. O Senhor as deu com amor, Pai. O Senhor as deu para que tivéssemos vida e vida abundante. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos amou e nos ama todos os dias. Que cada um de nós possa, Deus querido, te receber como Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, tomemos todos o cálice em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, ó Pai, celebrando a Tua vida, a salvação, Senhor. O momento, Senhor, em que Tu nos deste nova vida. Muito obrigada, Senhor, por tão grande privilégio, ó Pai. Obrigada porque Tu nos escolheste para estar aqui neste lugar. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue derramado por nós, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias e pelo Teu imenso amor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E agora que o amor de Deus o Pai, que a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Filho, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus, que está nos chamando hoje para esta nova vida, em arrependimento, em crescimento, discernimento, que o Senhor nos capacite para esta jornada de transformação, de impacto, onde estivermos, para a glória de Deus, anunciando o Evangelho. Em nome de Jesus, hoje, para todos sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Que Deus todos abençoe. Quarta-feira temos culto de oração aqui. Que você tenha uma vida de bênçãos essa semana, com a perspectiva do reino de Deus. Dê um abraço no irmão que está ao seu lado. Mas eu pensei, eu sei.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está